Vamos ao vídeo do Mike Benz para o I segundo. know you have a hard-out friend of the show, Alan dos Santos. He's a Brazilian journalist, critic of Lula. He reached out to us regarding USAID and Bolsonaro. Can you shed some light on that situation where he was basically telling us, I didn't get the full story, it happened last minute before he went live, that USAID helped perhaps install Lula in Brazil? Okay. Yeah. So how did that, I know there's probably a web and a funnel, but give us the general kind of the snapshot, I guess, to start. Sure. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, the Vox Party in Spain, the rise of the AfD party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, it's basically a nationalism versus globalism story here, was going to destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, it'll exit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone. And the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment, who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would, destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into were into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue as someone who's centrally focused on internet censorship is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the Moraes judge. And so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED even brought in de Moraes and as well as the head of the STF for training on disinformation, so that they could personally micro target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. And actually, one of these U.S.-sponsored organizations got $5.7 million from the U.S. government to do this, said that Bolsonaro would have been president unless they had done this. Muito bem. Isso que ele disse é bem simples, né? O que aconteceu no Brasil em 2022? Um golpe, interferência internacional, dinheiro ilícito, cooperação internacional, golpista. A palavra é essa mesmo, tá? É que normalmente a gente ouve a esquerda falar golpe, golpista, parece que eles usam como clichê, como chavão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, estavam envolvidos nesse golpe Alexandre de Moraes, Barroso, STF, TSE.
Lembremos-nos que quem era o presidente do TSE à época? Alexandre de Moraes. Ele não era presidente do STF. Por isso que ele menciona o TSE e o STF. Porque, óbvio, para um americano entender que o Poder Judiciário cuida das eleições é mais ou menos para nós entendermos como é que um ser humano tem a mão atrás das costas, sabe? Você fala assim, alguém tem uma mão atrás das costas, assim, o cara até desenha aquilo na cabeça dele, mas não fica normal, né? Porque não existe isso, o judiciário tomar conta de eleições. Então, é óbvio que a explicação dele até fica um pouco imprecisa quando ele fala assim, uma subseção ali e tal, mas não é. É, de fato, um órgão, né, do judiciário que cuida das eleições. Mas o que ele disse é gravíssimo, e agora nós temos as provas, nós temos os documentos. Em um país sério, né, o que teria acontecido? Um país sério, nesse exato momento, após a denúncia do Mike Pence, que não é a primeira vez que ele faz isso, o Max já fez várias matérias sobre isso, fizemos um especial com a doutora Ludmila, aqui para assinantes sobre esse assunto. Então, tudo o que está sendo dito ali não é a primeira vez, só que agora, com os documentos, já não é mais a palavra do Mike Pence contra qualquer outra coisa. Agora nós temos documentos comprobatórios que mostram ali, nos contratos, quanto de dinheiro foi enviado para essa ação de golpe, essa ação golpista que foi feita no Brasil. Num país sério, estariam exatamente nesse momento presos Alexandre de Moraes, Barroso, o STF, o Congresso estaria fechado, porque não quer agir contra isso, porque está com medo, e o Brasil teria que ter todas essas pessoas presas imediatamente até que tudo fosse investigado. E digo mais, o primeiro que prender toda essa gente aí e falar para o Trump, olha, nós vamos prender até que as investigações nos Estados Unidos terminem, seria recebido pelos Estados Unidos. Simples assim. Só que não temos um país sério onde os próprios generais estão envolvidos nessa trama. Porque ainda não chegou nas Forças Armadas. O Trump ainda vai divulgar muito mais documento. Eu quero ver conversas do governo americano com os generais. Quem que não lembra da denúncia que eu fiz ainda no Guerra de Informação por um texto traduzido pela minha equipe, onde mostrava o Bernie Sanders agradecendo ao Biden por usar a CIA para conter Bolsonaro e manipular as eleições no Brasil. É óbvio que eles nunca falam assim. Eles falam sempre em defender a democracia, né? Aquelas palavrinhas mais, como disse o Mike Pence. Eu quero explicar para você aqui agora, nesse momento, eu sei que o programa aqui é uma conversa, mas eu quero mostrar para vocês um texto que já está na sua tela, onde tem 3 menções ao Brasil. Esse texto é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Tem 3 menções aos Estados Unidos. Aí a produção vai botar ali um Ctrl F, vai colocar ali a palavrinha Brasil, e eu vou ler esses 3 textos para vocês. Eu não consigo acompanhar o que está na tela ali. Se conseguir aumentar, produção maravilhosa. Já está colocando o texto grandinho ali para vocês. As 3 menções ao Brasil são as seguintes. Na escala mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão se desenvolvendo como grandes atores econômicos e políticos, proporcionando, em alguns momentos, um contrapeso parcial ao imperialismo americano. Em alguns casos, levando às novas rivalidades interimperialistas. O crescimento econômico da China oferece uma alternativa ao comércio com países imperialistas para países em desenvolvimento e socialistas, incluindo Cuba e outros países progressistas da América Latina. Essa é a primeira menção do documento. De quem, gente? Esse documento é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Vou repetir. Esse texto que vocês estão lendo na tela aí, em inglês, que eu estou traduzindo para vocês, é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Segunda menção. A produção vai colocar ali a segunda menção. Os latinos e as latinas são... Aí começa assim. Os latinos e latinas são extremamente diversos culturalmente e em termos de origem nacional. O uso comum do espanhol ou do português e a experiência compartilhada de discriminação nos Estados Unidos estão forjando a unidade entre a maioria dos povos latinos. Ao mesmo tempo, alguns imigrantes da América Latina falam uma língua indígena como primeira língua ou primeiro idioma e não falam espanhol. Mais da metade de todos os latinos dos Estados Unidos são estrangeiros e enfrentam discriminação como imigrantes, incluindo os brasileiros, cuja língua principal é o português. A estratégia deles é bem clara. Na primeira menção, eles estão fazendo uma promoção do BRICS. Pode colocar... obrigado. Na primeira menção, eles estão fazendo uma promoção do BRICS e como que a China
precisa ser o grande patrocinador dos revolucionários da América Latina. Sobretudo, né, usando a China como dominadora da América Latina. E na segunda, ele está querendo pegar uma discriminação, ou suposta discriminação, e dizer que essas pessoas têm problemas quando elas chegam aqui e elas não falam o idioma americano, o inglês, né? Eles não falam o idioma, por isso são discriminados, que eles têm uma cultura para poder trazer para nós. E aí, na terceira menção, que é a que começa nos anos 2000, já está na tela aí? Boa. Nos anos 2000, houve um ressurgimento de movimento de esquerda em vários países do mundo, especialmente na América Latina. É bom lembrar aqui que o Lula foi eleito em 2002, né? Outubro de 2002. Eleito não, né, Lacombe? Como é que fala? 2002, já não sei se será que já naquela época levou. Ele levou, né? Levou a eleição. Levou a eleição. Houve um ressurgimento dos movimentos de esquerda em várias partes do mundo, especialmente na América Latina, com a eleição de governos de esquerda e de centro-esquerda. Eles rejeitaram os esquemas imperialistas de livre comércio. Tudo isso aqui, gente, já é uma narrativa da esquerda para preparar o terreno para usar o termo livre comércio para fazer comércio com a China. Porque não são países de esquerda, são países comunistas, né? E não é que eles estão rejeitando esquemas imperialistas de livre comércio. Não, eles não querem fazer comércio com os Estados Unidos para poder alimentar países comunistas. E aí o texto continua. Trabalhar para expandir benefícios sociais e rejeitar politicamente a dominação dos Estados Unidos. Mentira! Na verdade, eles estavam fazendo uso da agenda marxista para poder dominar os países de onde eles estavam tomando poder, para não ter parceria com os Estados Unidos. Em tentativa de reverter essa tendência, os serviços de inteligência e diplomacia dos Estados Unidos, ou seja, a CIA, né, apoiaram e organizaram esforços massivos, incluindo o apoio ao golpe de 2009 em Honduras, o auxílio a fascistas no Brasil e a conspirações de golpes na Venezuela. É exatamente isso que vocês estão lendo. Eles estão fazendo a leitura completamente ao contrário. Bota a câmera em mim aqui, produção, por favor. Uma vez, eu perguntei ao professor Olavo, como é que eu faço para ler os textos do Stalin? Porque quando eu leio os textos do Stalin, eu vejo uma aula de como ser um estadista, aula de estratégia, aula de táticas, como que as táticas devem ser adaptadas à finalidade que é a estratégia. E eu falei, professor, como é que eu vou identificar aqui? Aí o professor Olavo falou assim, tem que tomar cuidado, que muitas vezes, é comum isso nos marxistas, eles falam exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porque eram os Estados Unidos que estavam ajudando os fascistas e os golpistas na América Latina. O que os documentos estão comprovando agora? O contrário, eram eles que estavam recebendo. Então, é mais ou menos assim. Eles começam a receber dinheiro da máquina burocrática americana para fazer o que eles querem. E aí eles publicam um documento dizendo que são os inimigos deles a que estão recebendo dinheiro. Estratégia comunista. Claríssimo. Então, eu começo a receber dinheiro para destruir aqui o programa do Lacombe, quebrar copo, alguma coisa. Eu recebi dinheiro, antes de eu quebrar o copo, antes de eu destruir tudo, eu lanço um documento dizendo que o Lacombe recebeu dinheiro para destruir as coisas e me culpar. É isso que eles fazem, o tempo todo. Vamos continuar o texto. Olha aí o que eles falam. A extrema-direita ganhou espaço em alguns países e manteve sua dominância política em outros. Qual? Qual país? Esse texto é de 2015. Que extrema-direita que estava no poder fazendo alguma coisa em 2015? Não tinha ninguém na Argentina, não tinha ninguém no Chile, não tinha ninguém no Brasil, não tinha ninguém na Europa, não tinha ninguém nos Estados Unidos. Não tinha nada do que eles pudessem chamar de extrema-direita. Beleza. Aí o texto continua. Com a derrota de alguns dos governos bolivarianos e progressistas, o neoliberalismo está novamente em ascensão na América Latina. Não tinha nada disso acontecendo. Nada. Em vários países capitalistas desenvolvidos, o movimento trabalhista tornou-se uma força mais militante, tanto no campo econômico quanto no político. Há um fortalecimento contínuo das forças socialistas e de outras forças de esquerda.
esse movimento é multifacetado e eclético, como um desfecho ainda incerto neste momento. Eles estão narrando a derrota deles como vitória. E o que acontece 1 ano depois? O Trump ganha. E quem que deu apoio ao Trump? Os trabalhadores. Eu me lembro bem quando nós estávamos cobrindo as eleições de 2016, não é, Max? Sim. Nós falamos, quando o... De 2020, né? Não, a de 16, aqui é antes de... Então era o Ítalo só que estava, né? Você não estava ainda. O Ítalo lembra bem, no Ligando os Pontos ele vai lembrar disso aí. Nós anunciamos que quando o Trump ganhou Michigan em Pensilvânia, a gente falou, esquece. Não era por causa dos cálculos dos colégios eleitorais. Não, é porque eu morei em Michigan. Eu sei muito bem como é Michigan. Eu morei em Ferndale. Gente, Detroit, se vocês acham que existe algum lugar próximo de Morro Agudo nos Estados Unidos, é Detroit. É socialista até a última gota. Depois que a indústria do automóvel, então, quebrou. Quebrou por causa do assistencialismo, né? Por causa da falta de capitalismo de fato lá. E quando o Trump começou a ganhar força com os trabalhadores, eles ficaram desesperados sem saber o que fazer. Eles não sabiam. Aí como é que eles narram isso? Vou ler de novo. Não precisa botar na tela, não. Só deixa a câmera aqui em mim. Olha o que ele fala. Há um fortalecimento contínuo das forças socialistas e de outras forças de esquerda. Esse movimento multifacetado e eclético, com um desfecho ainda incerto nesse momento. Aí ele fala, o movimento trabalhista tornou-se uma força mais militante, tanto no campo político quanto no econômico. É de sacanagem com a minha cara, eles estavam perdendo essa galera. Porque eles estavam exatamente nesse momento ali, em 2015, implementando com força a agenda woke, a agenda LGBT, a agenda ESG e companhia. Eles estavam perdendo espaço. Os trabalhadores já não queriam mais ouvir nenhum esquerdista, porque o esquerdista já estava ali indo para não preciso dos trabalhadores, eu preciso das minorias. Eles narram. Esse aqui é o documento do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Repito, o que você está ouvindo nesse programa aqui, você não ouviu em nenhum canal de direita em língua portuguesa no Brasil, ponto final. Não é vaidade nossa. É porque simplesmente ninguém leu esse documento. Ninguém. Esse documento é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Se a produção puder colocar o título lá em cima do documento e mostrar que site é esse, coloca em tela inteira lá. Isso. Vai lá no topo. Olha ali. The Communist Party of the United States. Aí tá ali, ó. The Communist Party of the United States Program. É um programa do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Ninguém leu isso aí. Eu li. Eu acompanho esse documento há muito tempo. O que eles estão narrando nesse documento é exatamente como eles foram financiados. Mas como é que o comunista narra? Os meus inimigos é que estão recebendo o financiamento. De quem? Da CIA, do governo americano. Quando, na verdade, eram eles que estavam recebendo esse dinheiro. Não era o Bolsonaro, não era o Trump agindo pelas sombras, ajudando o Bolsonaro a ser eleito. Pelo amor de Deus, quem apresentou o CIPEC para o Eduardo Bolsonaro foi eu. Ele nem sabia da existência disso. Ele nunca nem tinha ido para um CIPEC. Como é que os caras vão dizer que foi financiado? E como é que eu fui parar no CIPEC? Fui parar no CIPEC com a assinatura dos seguidores nossos. Ninguém financiou porcaria nenhuma. Eu ia com um paletó, 2 camisetas, 4 cuecas, sabe, meia contada. Não tinha ninguém financiando nada. Foi aí que a família Bolsonaro começou a ter contato com os Estados Unidos. É incrível como eles narram o negócio como se fosse uma coisa mirabolante. Óbvio que eles narram como uma coisa mirabolante. É porque eles fazem assim. Eles narram a ação deles na ação dos inimigos. É o famoso, né? Faça, como é que é? A frase, ó. Acuse-os do que Acuse-os você faz, xingue-os do que você é. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Porque é exatamente isso que eles fazem. É impressionante. Quando eu vi a entrevista do Mike Pence pela primeira vez, eu achei assim, bom, quantas denúncias interessantíssimas. Eu estou aqui doido para esperar sair o documento. Quando começou a sair o documento e o Mike Pence foi descrevendo ali, o que ele descreveu para vocês, né? Eu vou resumir aqui agora. Desculpa ter tomado muito tempo, Max e Lacombe, mas eu quero muito ouvi-los sobre isso. O que ele resumiu ali? Os globalistas
da nova ordem mundial se viram ameaçados com lideranças independentes que poderiam formar um novo bloco independente que não iria seguir a Agenda 2030, a agenda globalista, e que poderia atrapalhar o plano deles. Esse bloco independente era uma ameaça para eles. E aí, então, temos que tirar o Trump, né? Vamos fraudar a eleição do Trump em 2020, vamos fraudar a eleição do Brasil em 2022, vamos ajudar o Alexandre de Moraes, vamos ajudar o TSE, vamos dar mecanismo para eles, vamos colocar grana, vamos dar treinamento. Ele falou que teve gente da administração dos Estados Unidos da América trabalhando no TSE. Isso era motivo para todo mundo no TSE estar preso nesse exato momento. Nesse exato momento. E era a hora dos políticos de direita no Brasil virar e falar assim, ó, shutdown no Congresso. Por isso que eu falo que a gente precisa de união. Mas por que não vai fazer shutdown no Congresso brasileiro? Como é que a gente traduz shutdown? Fechamento, não é mesmo? Não. Interdição. Não. É tipo greve. Não é greve. Mas assim, os congressistas... Quando tranca a pauta, né? Trancar a pauta. Era agora para Massa Van Hatten, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, todo mundo está unido, né, para parar, fechar qualquer pauta, não dar um passo, nem falar de anistia o cacete. Agora eu que não quero anistia porra nenhuma. E eu não quero anistia para Alexandre de Moraes. Era ele que tinha que estar preso. Nesse exato momento. Era para os congressistas estarem ali, ó. Estamos ordenando aqui agora a prisão desse cara. A prisão de todas as pessoas envolvidas no TSE. Obstrução, obrigado aí. Max de Carvalho. É uma mistura de Max com Olavo de Carvalho. Ele acertou a palavra aqui no chat. Então, assim, era para fazer uma paralisação, uma obstrução total no Congresso, mas não. Essa direita que não estuda, essa direita que é burra para um caralho, prefere brigar uns com os outros quando o inimigo é outro. O inimigo está ali declarado. Está o documento do inimigo esfregando na cara deles. Esfregando. Está aqui, ó. Esfregando na cara deles. Mas não, preferem brigar uns com os outros. Teve gente no X que eu seguia, dei um follow. Canalha. Virou e falou assim, você não quer criticar Kim Paim, Mário Frias, fulano, Marcelo Barra, você não quer porque você não quer se indispor. Eu não quero me indispor. Vá a PQP. Eu não querer me indispor, sabe, é de uma canalice o cara virar pra mim e falar que eu não quero me indispor. Eu, brother, eu não quero me indispor. A minha vida se fudeu por causa do Brasil. Eu me fudi por completo. E alguém virar pra mim e falar que eu não quero me indispor? Quem não quer se indispor é essa direita burra, inculta, que não lê, que não estuda, que tinha que estar ali, ó. O Congresso agora tinha que estar parado. Há uma denúncia de membros oficial do governo americano, Elon Musk, mostrando os documentos, dizendo que essas pessoas deveriam de estar presas atrás das grades. Lembram da foto que o Elon Musk colocou do Alexandre de Moraes? Era onde? Atrás das grades. Sim. O cara agora... Ele é um... Como é que eu vou usar um termo brasileiro aqui? Ele é ministro do DOGE, do DOGE. O cara é ministro de Estado americano. Ele postou uma foto do Alexandre de Moraes atrás das grades. Era a hora agora do Congresso estar todo unido. A direita tinha que estar unidíssima. Assim, ó, indissolúvel. Falando, chega, não queremos anistia, não queremos nada. Queremos essas pessoas que prenderam as vítimas do 8 de janeiro e que fraudaram as eleições, presas atrás das grades, até que se venha um julgamento com todos os documentos e todas as investigações, assim como ele fez com todos os seus inimigos. Era hora de fazer com Alexandre de Moraes, com Barroso, com todo o TSE, o que eles fizeram conosco. Os caras pegaram um papelzinho bosta, umas mensagens de WhatsApp entre fulano e cicrano e saíram prendendo gente. Agora a gente tem documento oficial americano comprovando que foram eles que receberam dinheiro e eles que fizeram golpe e a galera tá ali mendigando. Anistia, por favor.